Nosso assunto hoje é hidrostática, e dentro da hidrostática nós vamos começar olhando uma grandeza chamada densidade. Densidade é uma grandeza que às vezes é chamada de D, às vezes de Mi, às vezes de Rho. Bastante comum se encontrar qualquer uma dessas denominações aí para a mesmíssima grandeza que é a densidade. Ok? A gente chama de densidade de uma grandeza qualquer a relação entre a massa e o volume desse material. Aliás, essa densidade que a gente chama de massa sobre volume também costuma ser chamada de densidade volumétrica. Então, densidade é massa dividido por volume. A unidade utilizada para medir isso aqui no sistema internacional, olha só, no sistema internacional nós medimos massa em quilograma, nós medimos volume em metro cúbico. Então, a unidade para medir densidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Mas quando se trabalha com física, existem duas áreas onde se deve tomar um cuidado excepcionalmente grande com as unidades. Uma delas é a termologia, principalmente a parte de calorimetria, que não respeita sistema nenhum. E a outra é a nossa hidrostática. Então, quando se trabalha com hidrostática, é bastante comum se medir a densidade em unidades de um falecido sistema CGS, centímetro, grama, segundo. Usava-se muito isso aqui no passado, mas agora desapareceu. Desapareceu quase todo, mas dentro da hidrostática permanece ainda. Então, nessas unidades, nós medimos a massa em gramas, nós medimos o volume em centímetros cúbicos. Então, é muito comum se encontrar um problema que forneça a densidade em gramas por centímetro cúbico. Às vezes dá para você usar assim grama por centímetro cúbico, mas nem sempre, muitas vezes você vai ter que passar para o sistema internacional. Então, por exemplo, se você tem uma densidade que vale 1 grama por centímetro cúbico, passando para o sistema internacional, 1 grama é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Afinal de contas, o prefixo quilo vale 10 a terceira. Então você compensa multiplicando por 10 a menos 3. O prefixo centi vale 10 a menos 2. Elevado ao cubo, ele passa a valer aqui 10 a menos 6. Resultado, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Então, olha só, essa é uma transformação que você vai fazer muito frequentemente. Para você passar de grama por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, a ordem é multiplicar por 10 elevado à terceira. Multiplicou por 1000, prontinho, você já vai ter a densidade aí no sistema internacional. Isso é uma coisa que se faz muito frequentemente. Se eu fosse você, eu memorizaria isso aqui. Ok? Então aí está o conceito de densidade. Nós temos uma grandeza muito parecida, muito semelhante, chamada de massa específica, que também é simbolizada pelas mesmas coisas. Nós podemos chamar isso aí comumente de Mi, de Rho, mais assim, menos comumente de D. Mas massa específica também é massa sobre volume. A unidade também é quilograma por metro cúbico no sistema internacional ou gramas por centímetro cúbico no falecido CGS. Se você tiver que passar de um para outro, você vai ter que multiplicar por 10 elevado à terceira. Aí você deve estar pensando, poxa, então isso aí é a mesmíssima coisa. Densidade e massa específica são a mesma grandeza. Gente, na verdade, são grandezas semelhantes, mas não são exatamente iguais. A grande diferença, moçada, é que densidade se aplica a um corpo. Massa específica se aplica a uma substância. Por exemplo, para você entender a diferença, vamos supor que você tivesse duas bolinhas
de ferro. Isso vai dar problema de coluna. Mas vamos supor que a bolinha 1 fosse maciça e a bolinha 2 fosse oca. Então eu pergunto aos senhores, o que você me diria a respeito da densidade da bolinha número 1 e da densidade da bolinha número 2? Gente, a densidade da bolinha é a massa da bolinha dividido pelo volume da bolinha. As duas bolas têm volumes iguais, mas a primeira bola tem mais massa. A bola 1 tem mais massa do que a bola 2, porque a bola 2 é oca. Então a densidade da bolinha 1 é maior que a densidade da bolinha 2. Aí eu pergunto aos senhores, e a respeito da massa específica do ferro da bolinha 1 e da massa específica do ferro da bolinha 2? Gente, na hora de calcular massa específica, você vai usar a massa da substância ferro dividida pelo volume da substância ferro. Então aqui você tem uma massa menor, mas você tem um volume menor. Resultado, as massas específicas são iguais, mas a densidade da bolinha 1 é maior que a da bolinha 2. Falando em densidade, existe um tipo de exercício que tem sido cobrado de vocês agora mais recentemente sobre densidade, que é uma coisa que antigamente praticamente não se cobrava. É o seguinte, digamos que você tivesse um cubo pequeno de aresta A. E digamos que você tivesse um cubo grande de aresta 2A. Vamos supor que ambos sejam feitos do mesmo material, então ambos têm a mesma densidade. Então nós temos um chamado 1, um cubo chamado 2, e você está vendo que o cubo 2 é 2 vezes maior que o 1. A área da face de um cubo você calcula fazendo aresta ao quadrado. Então, cada face do cubo pequeno tem uma área de A ao quadrado, enquanto que cada face do cubo grande tem uma área de 2A ao quadrado, dá 4A ao quadrado. Por outro lado, o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, o volume do primeiro é A ao cubo, o volume do segundo é 2A ao cubo, que dá 8A ao cubo. Então, olha só um detalhezinho. Supondo então que eles sejam feitos do mesmo material, que eles tenham a mesma densidade, olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar isso aqui numa coisa mais prática. Por exemplo, existem livros antigos aí, livros religiosos principalmente, que falam sobre uma época onde existiam gigantes. Nós nunca encontramos uma ossada de gigante, nós nunca encontramos um fóssil de gigante e nem nunca vamos encontrar. Por uma razão muito simples, moçadinha, a física determina que um homem gigante é impossível de existir. Vamos supor, por exemplo, que existisse um cara, um gigante, que fosse 2 vezes maior que um homem normal. Digamos, houvesse um gigante com 3,5 metros de altura. Então, se esse cara tem 3,5 metros de altura, olha só, a capacidade que ele tem de suportar cargas é determinada pela sua estrutura óssea. Um osso, os filhos, pode ser tratado como se fosse uma coluna. A capacidade que uma coluna tem para suportar cargas é uma grandeza diretamente proporcional à sua área de seção transversal. Então, supondo existisse um homem gigante 2 vezes maior que o normal, os ossos desse homem teriam uma área 4 vezes maior do que os nossos. Então, se a área de seção transversal dos seus ossos é 4 vezes maior, significa dizer que o esqueleto dele estaria apto a suportar uma carga 4 vezes maior. Os seus músculos teriam uma área de seção transversal que é 4 vezes maior. Então ele seria 4 vezes mais forte do que nós somos. Só que tem um detalhe. Os senhores, você sabe que o peso é a massa vezes a gravidade. Você sabe que densidade é massa sobre volume. Portanto, massa é densidade vezes volume. Então, olha só. Se esse cara é feito do mesmo material que nós somos feitos, ele tem a mesmíssima densidade que nós temos. Agora, se ele é 2 vezes maior, ele tem um volume 8 vezes maior. Portanto, ele tem uma massa 8 vezes maior. Portanto, ele tem um peso 8 vezes maior.
Então, se o homem número 1 tem um peso P, esse homem gigante número 2 teria um peso 8 vezes maior. Então, olha só. Ele tem um esqueleto capaz de suportar 4 vezes mais força. Ele tem músculos capazes de fazer 4 vezes mais força, mas ele é 8 vezes mais pesado. Então ele saiu perdendo. Por exemplo, digamos que você fosse capaz de levantar o seu próprio peso. Esse homem seria capaz de levantar apenas metade do seu peso. Por quê? Porque ele ficou 4 vezes mais forte, mas ficou 8 vezes mais pesado, saiu perdendo. Esse aqui, ó, moçada, é o segredo da força das formiguinhas. De vez em quando você vê uma formiguinha minúscula carregando uma coisa muito maior que ela. Você pensa, nossa, como ela é forte, olha só. Gente, formiguinha toma bomba, formiguinha come aminoácido, formiguinha fica levantando ferro no formigueiro. Não, gente. A formiguinha é forte por essa mesma razão que você está vendo aqui. Então, olha só, se você tivesse um homem que fosse 2 vezes maior, ele seria proporcionalmente 2 vezes mais fraco. Em compensação, se você tivesse um homem 2 vezes menor, ele seria proporcionalmente 2 vezes mais forte. Se você levanta o seu próprio peso, uma pessoa exatamente igual a você, com um corpo proporcional, mas com a metade do seu tamanho, seria capaz de levantar 2 vezes o seu peso. Se você tivesse 1/100º do tamanho que você tem hoje, você seria capaz de levantar 100 vezes o seu próprio peso. Esse é o segredo das formiguinhas, de serem tão fortes assim. Ok? Primeira questão diz assim. Os eletroímãs formados por solenoides, percorridos por correntes elétricas e um núcleo de ferro, são dispositivos utilizados por guindastes eletromagnéticos, os quais